Alô! Muita paz e gratidão a todos. Mais uma vez estamos aqui com o nosso podcast Agora Vai, aqui no estúdios da DGA Music. E como sempre, com meu grande amigo e parceiro Aurélio. Oi, Rony, tudo bem? A gente está aqui mais uma vez, né, para trazer para vocês um papo bem humorado, né, com muita informação, entretenimento, né, esperando que vocês estejam nos acompanhando e pedindo para aqueles que estão nos acompanhando se inscrevam no nosso canal do YouTube. É fácil, entendeu? Entra lá, assista o vídeo, se inscreva, marca a sinetinha. É muito importante para a gente poder dar continuidade nesse trabalho, que a gente tenha lá um número de inscritos. Então, a gente conta com vocês, tá? E a gente, além do YouTube, também vocês podem acompanhar a gente pela plataforma Spotify. Bom, mas sem muitas delongas, por favor, né? Vamos começar aqui hoje apresentando nosso convidado, né? Que com muito prazer aceitou isso, né? Muito prazer pra gente, né, Rony? O convite a gente já tinha feito antes também, né? Aceitou esse convite, uma honra pra gente ter essa pessoa aqui que é ator, diretor, gestor cultural, o que mais? Esqueci mais alguma coisa. Respeitável público! Ah, sim, palhaço. Ele vai falar muito sobre isso, né? Ele que é natural de onde mesmo? Do Guarujá. É natural do Guarujá, Oi. Mas pé vermelho de coração. A gente tem aqui hoje o prazer de estar com a gente Alexandre Simeone. Palmas para o Alexandre. Prazer é meu de estar aqui com vocês, que é isso. Só de rever os amigos, né, e estar aqui nesse bate-papo gostoso, bom demais, bom demais. Olha, a gente vai ter muita história para contar. Esse menino a gente já conhece de longas datas. Mas quem não te conhece, conta para nós, quem é Alexandre Simeone? Ó, primeiro eu gostei do menino, agora eu já era fã desse podcast, agora eu sou muito mais ainda. Garoto Alexandre Simeone. Bom, mas eu na verdade, assim, como vocês disseram, eu nasci no Guarujá, né, em São Paulo, mas eu já me considero pé vermelho, porque eu tô aqui em Londrina há mais de 30 anos, eu cheguei em Londrina em 1988. Meu filho era velho, faz tempo. Esse negócio de data complica a gente. Não era nascido, tá? Detalhe, não era nascido. Eu cheguei em 88. Na verdade, eu vim passar uma semana aqui. Meu pai era gerente do Aguativa, né, do hotel. Já fiz um merchan aqui, né? Sem vocês saberem. Mas ele era gerente lá no hotel. E ele estava há um tempo aqui e ficava nessa ida e vinda lá do Guarujá. E eu falei, vou passar uma semana lá com ele. E, na verdade, eu estava indo morar em Minas. Eu queria estudar em Minas, queria sair do Guarujá. E vim passar uma semana com ele. E essa uma semana são mais de 30 anos que eu estou aqui. Eu me apaixonei por essa terra. Se prolongando. Pela cidade, né? Por tudo. Assim, fui fazer universidade, me formei na UEL também, né? Em educação artística. Conheci muita gente, casei, tenho filha. Então, acabei me apaixonando, né? Por Londrina. Assim. Por isso que eu digo que eu sou mais pé vermelho do que guarujaense. Embora eu ame o Guarujá também, a cidade onde eu nasci, tenho minha família lá, mas foi Londrina que me acolheu, né? Foi em Londrina que eu me encontrei artista, foi aqui que eu conheci, né, várias pessoas como vocês, né, que a gente vai fazendo essa amizade de muito tempo, e tô há mais tempo aqui do que eu morei no Guarujá. No Guarujá eu morei 15 anos, 18 anos, né, e estou em Londrina há mais de 30, então sou londrinense. Ô Alexandre, bom, eu te conheço já há um tempo, trabalhamos juntos, né? Muito bom trabalhar com você, né? Aqui sem querer, não é porque estou na presença dele, não, mas uma pessoa fantástica, profissional fantástico, né? Eu queria que você pudesse falar para o nosso público sobre essa tua experiência como ator, como diretor, né? Essa sua trajetória, como é que se deu, como é que você ingressou nas artes, né? Assim, é legal falar que antes de eu começar como ator, né, de eu realmente ir para as artes,
Eu tentei outros caminhos, assim. Então, quando eu cheguei... É verdade. Todo mundo tenta ser normal, não sempre, consegue. É sempre assim, né? Mas eu tentei outros caminhos. Logo que eu cheguei aqui em Londrina, eu cheguei a fazer faculdade de administração de empresa. É uma coisa que eu acabo gostando, tanto que eu sou gestor hoje também, e isso foi bom. Mas eu fui fazer administração de empresas. Cheguei a fazer isso em Cornélio, porque como meu pai trabalhava lá, eu fiquei morando um tempo com ele lá. Cheguei a fazer um tempo e não me encontrei nisso. E aí fiquei um tempo buscando outras coisas. Trabalhei de muitas coisas, assim, fui garçom, trabalhei como... bom, garçom todo ator já foi, né? Já não tem como. Mas trabalhei em cozinha, trabalhei como massoterapeuta, trabalhei vendendo assinatura de jornal, na época que o jornal não era digital, né? Embaixo do braço, de porta em porta, tal. Então eu trabalhei com muitas coisas e fui experimentando muitas coisas. Dei aula de informática há muito tempo também. Mas nada disso ainda era o que eu achava, né, que era para minha vida, assim. Embora eu gostasse dessas coisas, a massoterapia, por exemplo, era uma coisa que eu gostava muito. Cheguei a estudar um tempo, fazer alguns cursos, mas ainda assim não era. E aí, quando eu entrei na UEL, eu vi o curso de Educação Artística e falei, vamos nessa, vamos tentar, vamos ver qual que é. E comecei o curso e me apaixonei, assim, pela música, pelas artes plásticas. Na época, quando eu fiz o curso, ainda era um curso em que ele era dividido, né? Ele não tinha hoje essa divisão de artes cênicas, música. Ele era Educação Artística. Os 2 primeiros anos a gente tinha matérias de artes cênicas, história da arte, artes plásticas e música. E aí, nos últimos 2 anos, você escolhia por música ou plásticas. Ainda, né? Era regime de crédito, exatamente. E aí você escolhia por música ou plásticas. E aí eu fui para as plásticas porque a música, né, não ia dar. Mas eu fui me apaixonando por isso. Conheci daí nessa época o Silvio Ribeiro. Grande Silvio. Silvio. Outro convite em breve também, Silvio com a gente. Olha a sua agenda. Conheci o Silvio Ribeiro, que estava formando um grupo do DCE, estava juntando um pessoal no DCE, e aí eu fui para lá. E aí adorei isso, assim, falei, aí eu me encontrei mesmo, falei, bom, legal, é aqui que eu quero estar. Embora o curso de Educação Artística não desse uma formação em artes cênicas, mas o fato de eu estar ali no grupo do DCE, envolvido, e foi legal também, porque aí eu consegui ver outras coisas, né? A gente consegue ver a cenografia, consegue ver a música, consegue ver outras coisas que envolvem também as artes cênicas. E fiquei lá com o Silvio. E aí nessa época que eu falei, bom, esse é o caminho que eu vou, daí foi engraçado, porque assim, na minha família, aí minha mãe falou, mãe, vou te falar um negócio, tô fazendo o curso, porque ela achava que era um curso, né? Tipo, vai ser um curso, né? Beleza. Eu falei, mãe... O gato subiu no telhado. Eu gostei disso aqui. É aqui que eu vou ser artista e eu vou nessa. E nessa época, tinha 20 e poucos anos. E aí ela falou assim, filho, você sabe que artista não vive, o artista sobrevive. Daí eu falei, pois é. Sabe a mãe. Eu sei, sabe a mãe. Eu falei, eu sei, mas eu prefiro sobreviver de uma coisa que eu ame muito, que eu gosto muito de fazer, do que viver de uma coisa e ser infeliz no meu trabalho, assim, esperando a aposentadoria, né? Então, eu falei, é isso aqui que eu vou escolher e é isso que eu vou fazer. E mais do que sobreviver, eu acho que hoje eu vivo disso, assim, né? E aí, claro, depois da faculdade, fui trabalhar no Sesc, né? Hoje com Triolé, então... Trabalhar um monte de no coisa. Sesc. Essa relação tua com o Sesc é muito interessante, porque foi pouco tempo, né? 20 anos, né? Foi pouquinho tempo. Fiquei pouco tempo lá. Como foi essa influência, tanto na parte artística quanto na pessoal? Porque 20 anos de Sesc, eu acho que dá um leque imenso aí. Foi uma vida, assim, né? No Sesc. E foi um lugar onde eu aprendi muito. Muito da burocracia, né? Porque o Sesc, embora ele seja uma empresa privada, ele tem todo um sistema que é muito próximo do sistema público, né? Então, toda a burocracia, todos os controles que você tem que ter. Mas é esse conhecimento. Porque, assim, no Sesc, também foi uma indicação do Silvio. Eu estava me formando, isso em 96, e aí o Silvio me falou, o pessoal do Sesc Aeroporto está precisando de professor de teatro lá.
você não quer ir lá conversar e tal? E aí fui, conversei com a Renata Morato, que na época trabalhava, era técnica lá do Sesc, e comecei a dar aula de teatro. E aí era aquilo, assim, eu ganhava por aluno, né? É o que eles chamam de... Esqueci o nome agora, mas é um sistema que você ganha porcentagem por cada aluno. Não tem um salário e tal. Foi uma época difícil, porque daí tinha que ter um número bom de alunos, senão também não ganhava, né? E a localização do Sesc... Você começou no Sesc Aeroporto. Comecei no Sesc Aeroporto. Era uma localização um pouco... Não sei se ruim, mas é difícil de acesso para você ir de ônibus. Eu sei porque eu comecei lá por indicação, acho que do Silvio e do Serginho Melo. Nossa, Serginho Você estava fazendo Melo. espetáculo e tal, precisavam do ator e falaram, vai lá no Sesc, o Alexandre está precisando. Exatamente. Mas essa questão da localização, acho que talvez interferisse um pouco nos alunos, né, para ir lá. Pra caramba, assim, porque ele é meio escondido mesmo ali, né? É isso que eu ia comentar. Só quem conhecia, quem era muito ali do bairro tal, que conhecia. Eu mesmo nem sabia onde era, nem sabia que tinha o Sesc Aeroporto, né? Aí que eu fui para lá tal. Mas foi legal, porque aí eu passei 3 anos como professor. Então eu não era funcionário do Sesc ainda, eu era professor, dava aula e tal. E aí em 99 surgiu uma vaga, concorri a essa vaga como técnico na época, né? E na verdade na área de programação. E aí sim, a partir de 99 eu comecei a trabalhar como funcionário do Sesc, lá no aeroporto ainda. Lá no aeroporto, aí eu formei um núcleo de pesquisa, de teatro também, porque aí eu continuei dando aula de teatro por um tempo. Aí lá... Comecei a conversar, aí já que eu entrei, a gente começa a botar as manguinhas de fora também, Já né? tô aqui dentro mesmo. E aí com o Gorla, que era o gerente lá, consegui convencer ele de que a gente precisava de um espaço para ter aula, porque assim, a gente tinha lá o salão, mas não era um espaço que dividia com todo mundo, tal. Não, vamos ter um espaço. E tentamos, vamos construir, não vai construir, vai fazer o quê? Aí a gente conseguiu montar uma lona de circo. Já começou o circo. Eu lembro Já começou da lona o de circo. circo, da época da lona de circo, eu lembro. Aí a gente montou uma lona lá. E aí também é uma história legal, porque assim, ele tinha um gramado, que ele adorava o gramado. E agora que você está ouvindo, você vai conhecer a história. Momentos. Revelações. Ele tinha um gramadão lá, bonito gramado. E a gente falou, não, vamos montar a lona aqui, mas vamos montar por um tempo. Aí o Sesc estava investindo muito em lonas. Várias unidades estavam com lonas. Não, mas vamos montar. A gente monta por um tempo, monta e desmonta, vai tá tudo bem. Tá não tudo vai. fácil, tá doce. Beleza, começamos a montar. Não, vamos botar um pedrisco aqui. Porque, na grama aqui, mas a gente tira o pedrisco, a grama vai sobreviver. Cara, quando a gente tirou o pedrisco, a grama já era. Nem lembrança da grama. E aí foi a conversa com ele. Falou, bom, já que a grama morreu, vamos botar um cimento aqui, vamos fazer um piso. Manter a lona, né? E aí foi legal, porque ele topou isso, assim. E aí fizemos um piso legal, fizemos uma parte elétrica, montamos essa lona e era uma lona fixa. E aí foi muito legal, porque foi um período em que eu conseguia dar as aulas, a gente tinha as turmas, né, de teatro, aí foi quando começou a surgir o Dr. Palhaço também, e aí a gente tinha o núcleo, que aí foi onde o Aurélio entrou, a gente começou a fazer algumas montagens, e aí foi na montagem do Cortiço Bexiga, né? Eu fui para te substituir, na verdade. Né? Exatamente. Eu não lembro por que razão, você deve lembrar, o Alexandre precisava... Ele dirigia e atuava, né? E aí ele precisava fazer outras coisas, acho que não dava para ensaiar. E aí precisou colocar um step lá e fui eu. E eu me lembro, sabe que eu me lembro que as meninas faziam um prólogo com perna de pau. Eu acho que ainda era pedrisco. Era pedrisco, quando começou era pedrisco. De perna de pau. Na verdade, a primeira vez que eu vi o teu grupo, se eu não me engano, era um texto do Shakespeare aqui em Ibiporã. Era um palco que foi montado na frente do teatro para comemorar um dos aniversários do Teatro Cine Zanelli. E você trouxe... Eu não lembro se era... Você montou Romeu e Julieta antes? Não, era o Hamlet. Mas você não teve outras? Romeu e Julieta, não. Então era o Hamlet. Também era com perna de pau, não era? Tinha perna de pau, tinha as meninas cuspindo fogo. Eu lembro... Quem me apresentou foi a Cássia, que trabalhava no... A Cássia. Fazia faculdade comigo.
Cara, você tem que ir lá, porque não sei o quê. Quando cheguei lá, a loninha montada, você falou assim, achei o lugar. É aqui. E era bonitinha demais aquela lona. Deu muito trabalho, porque a lona ela não foi criada para ser fixa, né? A lona de circo ela foi criada para ser desmontada, você desmonta, dá uma manutenção e tal, né? Ela dava um trabalhinho, assim, porque muito vento, eu desmontava ela e tal. Mas ela era muito charmosinha, era muito gostoso fazer lá, assim, né? Você falou do Dr. Palhaço. Para mim é um trabalho fabuloso. Eu acho que tanto para quem faz, mas para quem recebe também. Você pode falar mais sobre isso para nós? Eu acho que o Dr. Palhaço... O Dr. Palhaço foi um projeto que, assim, ele nasceu de uma vontade dos alunos. A gente tinha lá os grupos de alunos e tal. Isso aí acho que foi logo depois que acabou a montagem do Cortiço Bexiga, né? Não, já tinha, né? Você já trabalhava, acho que a Keller fazia com você. A Keller, isso, é verdade. Acho que foram os primeiros ali. Não sei se é a irmã da Josi, como é que era o nome dela, que ela fazia um dos personagens na primeira montagem. Priscila. A Priscila. Acho que ela estava com você. Não sei se o Rogério Costa também fazia. Fez um não sei tempo, se foi o primeiro grupo do Dr. Palhaço. Depois tinha o Eduardo, né? Que substituiu o Rogério. O Eduardo acho que substituiu o Rogério. Isso, exatamente. Também foi trabalhar, acho que trabalhou um tempo com você. O Sérgio Melo fez nessa época. Serginho, você põe na tua agenda aí também, por favor, Serginho. Na verdade, assim, hoje, só um parênteses antes de você falar do Dr. Palhaço, acho assim que nesse processo teu de diretor, professor e tal, você hoje vê muitas pessoas que passaram de alguma forma, você contribuiu com a formação e que continuam trabalhando, né, artisticamente. E acho que isso também é uma coisa... Você sabe aquela coisa, um orgulhinho quando você vai assistir um espetáculo, né? Fala, pô, dá aquela calentada. Tem um tijolinho aí nesse... Tem. Cara, é muito legal. Por exemplo, a Camila, que é do As de Paus, né? Eu dei aula para ela era pichotinha, tinha uns 9 anos. Nossa. Pô, é um orgulho você ver, né? Ela hoje, a atriz que ela tem, que ela é hoje, né? O trabalho que ela desenvolve. Porra, é maravilhoso, assim. Entre outras pessoas. E aí, colegas, né? Que a gente trabalha, tipo Sérgio, Aurélio, Rony, bom, todo mundo que a gente... Muita gente. É o bom da gente ter idade, né? 53 anos. Tem experiência. Idade não, tem experiência. Mas eu te cortei, você fala do bom, mas o Dr. Palhaço, então ele surgiu dessa vontade dos alunos de fazer alguma coisa diferente. Falei, bom, então vamos pesquisar. O que a gente... Não tinha exatamente essa... ainda não tinha esse caminho. Vamos pesquisar. O que a gente pode fazer... aí tinha um lance de fazer algum trabalho social junto, o que poderia ser, e aí chegamos, né, nos Doutores da Alegria, no Plantão Sorriso, que já, né, o Plantão Sorriso já era uma referência forte também, né? Londrina já tinha o Plantão Sorriso. Já tinha o Plantão Sorriso. Que é fantástico. Né? Nossa, exatamente. E aí, então, beleza, vamos fazer isso? Vamos. Então vamos descobrir agora quais são os caminhos que a gente vai fazer. Como que a gente vai formar isso? E aí começamos a estudar, a pesquisar sobre o palhaço, né? A ensaiar, fazer algumas coisas. Beleza. Então agora a gente precisa ir para um hospital. Para onde nós vamos? Vamos... E aí surgiu um contato com o Hospital do Câncer. Falei, bom, beleza, vou marcar uma reunião. Na época era uma diretora, não me lembro o nome dela agora, mas assim, vamos conversar com ela. E vamos ver, né? Vamos propor lá. E a proposta, na verdade, era assim, bom, vocês abrem pra gente, mas primeiro a gente quer conhecer, não queremos chegar de palhaço direto. Precisamos conhecer o hospital, as regras, né? Porque não é a mesma coisa, né? Que você fazer na rua, não, que você fazer... Né? O teu público é bem diferente. E são mini espetáculos, né? Quando você tá lá. A gente fala que são espetáculos individuais. Então, para aquela pessoa, para outra pessoa. Mas tudo bem. Fui lá conversar com ela... Expliquei e tal, são alunos, vai ser um projeto voluntário, a gente vai formar, parará, mas tem todo um cuidado. Por isso que eu estou vindo conversar antes, porque tem todo um cuidado. Conversei e ela falou assim, olha, eu não sei se vai dar para vocês fazerem. Eu estou muito preocupada porque isso era meio final de ano. Ela falou, agora no Dia das Crianças, eu contratei um palhaço para vir aqui fazer um show para as crianças. Porque aí eles faziam, no Dia das Crianças, eles juntavam as crianças que não estavam internadas, né?
Eles levavam para um espacinho, para um salãozinho, e aí tinha alguma atividade. Eu chamei o palhaço. E o que aconteceu? Quando ele chegou, ele entrou em cena, que ele olhou, ele teve um ataque de choro. Nossa. E chorou Não copiosamente. tava preparado pra isso. Não estava preparado, assim, né? E aí ela falou, olha, isso para mim foi um problema, porque daí as crianças também começaram a chorar, e era o palhaço chorando, as crianças chorando. E eu não sabia se eu acudia o palhaço ou se eu acudia as crianças. Aí pronto. E aí disse que foi uma situação bem ruim para ela. E aí eu falei, olha, é justamente isso que a gente não quer que aconteça. Por isso a gente está vindo conversar para fazer uma preparação antes, conversar com o pessoal da assistência, da sua assistência social antes, as duplas, né? O pessoal que vai começar, que foi o primeiro grupo ali, eles vão sempre andar em duplas, né? E aí primeiro a gente vai conhecer a paisana, né? Que a gente chama, assim, né? Disfarçado de gente, né? Que a gente brinca. Então primeiro a gente tá ali a paisana, a gente anda nos corredores, entende, olha, tal, sente o espaço. Paralelo a isso, nós estamos fazendo uma formação, né, de repertório, de palhaço, de entender que não basta botar um nariz vermelho, isso, né? E achar que é engraçado, né? Tem toda uma questão. E aí sim a gente vem. E aí foi legal, porque aí ela topou e a gente começou, tanto que ficamos 5 anos fazendo atendimentos lá no Instituto do Câncer. E aí a gente tinha um esquema também no Dr. Palhaço, porque aí esse pessoal fez toda essa preparação e começou essa primeira turma. E aí, uma vez por ano, se eu não me engano, a gente abria um workshop para que as pessoas fossem, para quem quisesse entrar como voluntário no Dr. Palhaço. E aí, sempre nesse workshop eu falava, olha, aqui não sou eu que seleciono ninguém. São vocês que vão se selecionar. Então, assim, a gente fazia um final de semana, as pessoas nesse final de semana faziam ali uma oficina rápida, né, de palhaço. No final dessa oficina a gente dizia, olha, beleza, a partir daqui quem quiser continuar, os ensaios acontecem uma vez por semana, você vai ficar 6 meses em preparação, sem ir para o hospital. Se você topar isso, ok. Então, durante 6 meses nós vamos preparar o seu repertório e tal. Ao final desses 6 meses você começa a acompanhar os palhaços à paisana e aí, estando pronto, você começa a entrar de palhaço. É toda uma construção. Tem toda uma construção. Todo um cuidado, porque você não pode ter um ataque. Um palhaço não pode ter uma crise dessa na frente de um paciente, não pode ter, né? Você está lá justamente para o contrário. Isso, na verdade. E a gente tinha, mas aí assim, claro, aconteciam situações que derrubavam a gente. Porque eu me recordo de vocês falando alguma coisa assim na época. Porque assim, infelizmente, né, é uma doença que vai te levando. Então a gente tinha pacientes que a gente encontrava regularmente até uma hora que a gente não encontrava mais. Caramba. Ou a gente já encontrava muito debilitado. Isso doía muito. Ou quando eram crianças. Porque atrás do personagem tem um ser humano. Né? Tem um ser humano, exatamente. Então a gente também tinha um combinado. Houve alguma situação em que qualquer um dos dois da dupla baixou a energia, baqueou, ele vai avisar para a dupla e falar, gente, não dá mais. Sai. Acabou. Então a gente não tinha um tempo. Vocês têm que cumprir tanto tempo aqui e tal. A gente tinha, claro, um roteiro para cumprir. A gente fazia, tanto que a gente fazia todas as alas, né? A gente não fazia só ala infantil. A gente entrava no hospital inteiro. A gente entrava em tudo. Só não entrava na UTI, não entrava, né? Uma vez, na verdade, eles pediram para a gente ir na UTI porque a criança pediu para ver a gente. Era uma criança que a gente já conhecia e aí essa criança pediu para ver a gente. Maravilhoso esse projeto. E que inclusive foi eu estava nesse dia de palhaço e foi bem puxado, assim, né? Mas aí a gente tinha isso, assim, a gente fazia todas as alas. Durava em torno de 2 horas, 2 horas e meia o tempo que a gente ficava no hospital. Mas se alguém baqueasse a qualquer momento, a gente avisava a dupla, saía. E aí a dupla ia embora. Vai embora. E aí, claro que a gente levava isso para conversa também, para o treinamento. A gente não tinha, que era uma falha assim, do projeto, uma falha, mas porque a gente não tinha essa estrutura.
Mas a gente não tinha uma psicóloga, um psicólogo que seria interessante para Poderia gente. estar fazendo esse acompanhamento. Podia fazer esse acompanhamento. Sim, tem, por exemplo, o hospital provavelmente deve ter algum estudo de quanto impacta esse tipo de iniciativa na melhora do paciente, né? Vocês tinham algum feedback nesse sentido? Por exemplo, determinada criança estava lá, às vezes a gente sabe que a quimioterapia às vezes dificulta a alimentação, e às vezes depois desses momentos, de repente a criança reagia melhor, ou o paciente, né? Não só a criança. Uhum. A gente tinha informalmente isso. Nenhum estudo, pelo menos aqui de Londrina e lá do Hospital do Câncer, na época a gente não tinha nada que fosse estudado, que fosse pesquisado disso. A gente tinha conhecimento dos doutores da alegria. Eles têm sim um estudo sobre isso, né, de que realmente isso melhora. Assim. Existe uma referência do Pat Adams também que... Exato, que foi quem começou. Que começa né? toda... Quem começa com essa história, né? Muito bacana, Alexandre. Bom, mas assim, né, é uma coisa, a gente começa a falar, eu começo a ver você falando, fico me emocionando de pensar, tive meu pai internado no Hospital do Câncer, sei como... Não é mas fácil. assim, vamos tentar falar de coisas assim, por exemplo, você nessa tua caminhada, a gente, né, dirigindo, tal, viajou muito, continua viajando com os teus espetáculos aí, e você falasse pra gente assim dessas situações pitorescas que acontecem nos festivais, situações engraçadas, né, pra gente... Mas você acha que palhaço tem história engraçada pra contar? Não, mas sem ser palhaço. Não precisa ser palhaço, né? E o Aurélio tá numa dessa aí, né? Aí, sempre ele tá numa dessas, cara. Sempre o Aurélio. Sempre esse menino. Bom, então... Ainda falando do Sesc, a gente, com esses grupos e algumas montagens que a gente fez com os alunos, a gente viajava para alguns festivais. Com o Cortiço Bexiga, foi um dos que a gente viajou. Se eu não me engano, a Aurélio foi Ponta Grossa, não foi? Foi, acho que a gente foi pro festival de Ponta Grossa e apresentou lá. E aí o legal é isso. Foi minha primeira indicação para melhor ator coadjuvante ou coisa assim. Olha aí. E aí a gente... e o legal é isso. Assim, o lance do festival é legal você se apresentar, é legal pro público. Claro, é para isso que a gente vai. Mas todo aquele entorno, né? Que a gente que você vive que a gente conhece as pessoas e conversa. E depois vai pro barzinho, né? Vai pro barzinho depois, fica lá conversando. Né? É ali que rola. Muitas vezes rolam esses contatos também e rolam as histórias, né? E aí a gente tava... O Aurélio vai lembrar, acho que melhor que eu, né? Eu acho que a gente tava almoçando em algum lugar assim e tal. E aí chegou a garçonete e tal. E, pô, era muito, muito engraçado. Porque eu não acho que tava eu, o Serginho, o Alexandre e tal. E aí ela chegou e perguntou: vocês estão no festival, tá, tal. E a gente tem muito aquela coisa de assim, vai lá assistir a gente, tal, não sei o quê. E aí tem aqueles apelos, né? Daí no meio da conversa, não lembro quem, olhou pro lado e falou assim: a gente tá aqui, inclusive, com o Serginho, da novela das 8. Na época era uma novela dessas do Manuel Carlos, né? Que era sempre tem no Leblon. Daí falou assim: mas quem que ele é? Né? A garçonete falou: não, o Serginho. Ele faz aquele personagem. Não tem lá a banca de revista do Tony Ramos? Ele tá sempre lá. Você nunca viu? É mesmo e tal, e não sei o quê. E aí ficou, né? Daí a gente fazia piada interna. Falou assim: faz a chamada do espetáculo aí. Vai estar aqui Cortiço Bexiga estrelando Serginho da novela das 8. Aproveitar então esse momento que a gente tem. Esse momento é um momento da leitura, que os nossos apoiadores é a revista Dart e o Instituto Cultural Arte Brasil. E a gente está sempre aí, né, Aurélio, mostrando os nossos autores. Hoje eu estou com O Que os Olhos Não Veem, da minha amiga, assistente social, fantástica, Heloísa Saco. Grande abraço, Heloísa. Um abraço a todos aí de Vaiporã e de Jardim Alegre. Cidade fantástica de se conhecer. Nós também temos aqui, nosso Eduardo Pavinato lançou o Hino a Cambé, a canção oficial da cidade. Eduardo, um grande abraço, estamos esperando você aqui com a gente. Um Dedo de Prosa. Esse Um Dedo de Prosa é daqui de Londrina, gente. É uma coletânea. E do Aldo Moraes, Batuque na Caixa.
15 anos de Batuque na Caixa. Aldo, um imenso beijo para você e para Maria Helena. E para a mãe também. Aurélio, tem muita história ainda para contar, hein? Tem. Bom, mas falando um pouco dessa... Dando continuidade nessa questão do palhaço, né? Você, né, com o tempo, depois você passou, desenvolveu, junto com o Gerson, né? Que trabalhava com você no... O Gerson foi aluno do Dr. Palhaço, da última turma do Dr. Palhaço. E aí você é um dos Idealizadores. Treinei em casa. Idealizadores, tá? do Triolé. Isso. E da Vila Triolé, isso chama? Exatamente. Né? Eu queria que você falasse, né, para quem está nos acompanhando, como que é esse projeto, o que vocês desenvolvem, os espetáculos que vocês têm. Legal. Porque tem muita coisa, muito chão aí. Mas será que todo mundo conhece como Gerson? Vão conhecer como Lambreta. Aliás, eu só falo Lambreta, né? Porque o nome do palhaço dele é o Lambreta, né? Eu acabo me referindo a ele sempre a Lambreta. Quando eu falo Gerson é porque a gente está conversando sério. Briga. Falou Não, Gerson. É para pagar conta. Quem vai pagar conta é o Gerson. Mas é legal porque assim, o Gerson, o Gerson a gente fala assim, ele queria muito ser palhaço, assim, né? Na verdade, ele já fazia alguma coisa das artes cênicas, né? Ele estava fazendo direito. O Gerson é advogado, né? Ele é formado em direito, né? Dr. Gerson. Dr. Gerson. Mas assim, ele veio pro Dr. Palhaço e foi muito interessante porque dentro desse esquema que eu falei para vocês, que a gente fazia o final de semana, tal, ia dando aquela peneirada. Nessa turma dele, que foi a última turma que aconteceu lá no Sesc, nessa peneirada sobrou só ele. Ele foi o único que aguentou, que ficou. Nessa época a gente já não estava mais, eu já não estava mais no Sesc Aeroporto, eu estava trabalhando ali no Sesc Londrina e a gente já não estava também atendendo hospitais. A gente já estava fazendo um trabalho mais parecido com os Palhaços Sem Fronteira, que é ir para comunidades, lugares que não recebem, é outro trabalho maravilhoso que é massa, também. Assim. Aí ali a gente já criava pequenas esquetes e levava para comunidades, instituições, tal, né? Que não tem acesso à que não cultura, tem acesso, né? exatamente. E aí o Gerson estava nessa turma. Ele fez, ainda fez algumas coisas e aí o projeto acabou por questões burocráticas do Sesc também, como qualquer projeto acaba tendo começo e fim. Mas aí a gente conversando, acabou lá, ficou um tempo, eu ainda falei com ele, falei, cara, você não quer treinar, você não quer a gente se encontrar? Porque assim, eu sentia que ele tinha um potencial massa, assim, né? E era legal. Eu falei, vamos treinar junto, vamos... despretensiosamente, a gente nem estava pensando em formar grupo, em nada assim. Vamos continuar essa pesquisa aqui? Você tá afim? Eu tô afim. E a gente tinha um espaço lá também, e aí a gente se encontrava regularmente. E aí, com isso, nasceu o nosso primeiro espetáculo, que é o Qual a Graça de Laurinda. Ele veio de um espetáculo que eu já fazia, que era o Quadros, que eu fiz com a Carol de Deus, que foi a minha primeira parceira de palhaço. Aliás, né? Vou falar antes que o Borracha... O Borracha foi o meu primeiro parceiro de palhaço. Aí eu tive a Carol de Deus, o Pedro Pepito. E aí tinha esse espetáculo que era o Quadros. Mas o Quadros, ele era quadros mesmo. Pequenos quadros. Esquetes, né? Coisa... E aí pegamos esse roteiro e criamos o Qual a Graça de Laurinda, que são dois palhaços que se apaixonam por uma palhaça que encontraram uma foto no jornal. É maravilhoso. E aí, inspirados no desenho animado, a gente se inspirou muito em desenhos animados aí da década de 70, 80, né? Pica-Pau, Tom Jerry e tal, que tem essa coisa da disputa e sem falas, né? A gente criou esse roteiro. E aí começamos a fazer. Vamos fazer, vamos. E aí, em abril de 2010, a gente estreou esse espetáculo. Criamos um jornalzinho mesmo. O Carlos Nascimento, que é um ilustrador, criou a Laurinda pra gente. E a gente virou um personagem. Porque a gente não queria também que a Laurinda fosse alguma palhaça conhecida. A gente não queria pegar uma foto de uma palhaça ou alguma amiga nossa e colocar. A gente queria que fosse a Laurinda. E aí ele criou essa ilustração da Laurinda e fizemos um jornal. Tanto que esse jornal hoje ainda também ele está na 5ª edição, esse jornal. E ele é o programa do espetáculo, a gente entrega, né? E aí, em abril, a gente estreou. Ainda também sem a pretensão de ser grupo. Estamos juntos, estamos fazendo vamos desenvolver uma o coisa espetáculo. Legal, vamos desenvolver e beleza.
Logo em seguida, a gente ganhou um prêmio, o Carequinha, de estímulo ao circo, e fizemos 10 cidades próximas aqui no Paraná com esse espetáculo. Aí a gente sentiu que, opa... Agora rola. vai. Agora vai. E aí acho que foi esse o Agora Vai mesmo, do Triolé. Nem precisamos né? perguntar. Agora vai. Eu acho que foi esse mesmo, porque assim, né, a gente estreou, a gente montou com recursos próprios esse espetáculo, pouca grana, tanto que hoje ele é muito diferente do que ele era há 12 anos atrás, porque ele continua ativo, né? E aí, quando a gente recebeu esse prêmio, falou, pô, legal. E fizemos todos em cidades pequenas, assim, ainda. A gente não queria cidade grande. Fizemos Bandeirantes, fizemos Cornélio. Que é um potencial imenso, cidades massa, pequenas. Né? E aí, aí nasceu realmente o Triolé. Bom, beleza, vamos continuar disso? Vamos. E aí a gente se entendeu muito assim. A gente se entende muito porque a gente gosta... De estar nesses espaços, e aí eu acho que é muito a influência do Dr. Palhaço, essa influência dos Palhaços Sem Fronteira, de estar em lugares onde a arte é difícil chegar. É diferente, né? O público é diferente. É diferente. Quando a gente se apresenta para um público que é cativo de teatro... A recepção é outra. Né? Na verdade, assim, as pessoas vão te assistir sempre com um olhar muito... Não no geral, mas assim, sempre tem um olhar muito crítico sobre o que você está fazendo. Qual é a tendência? Às vezes, eu confesso para você que durante um bom tempo eu me sentia um cara extremamente chato. E vai ter gente que vai dizer que eu sou chato ainda. Mas assim, até virei para cá, né? Na verdade, eu ia assistir um espetáculo e eu não conseguia relaxar. Ficava olhando, pô, esse cara aqui... corporal dele tá assim, a fala dele, o cara tá errando, sabe? Essas coisas aí, parecendo um crítico, né? A gente, inclusive, nós temos uma história com um crítico nesse festival aí, você lembra? Eu lembro, Pô, foi bem tosca. Então, assim, então a diferença de quando você vai para um público novo, ele vai lá para ver algo que ele não tem acesso, mas assim, não é porque ele não conhece, não, ele olha com os olhos diferente, o olho de quem está enxergando aquilo, uma coisa, pô, sabe, uma coisa que valoriza, né? Valoriza. Mas não seria a inocência, porque eu penso assim, você faz o zelador, que é um personagem lindo, tem uma poética fabulosa, tem toda uma inocência. Então quando você chega para quem não tem a oportunidade da arte e ele recebe a arte na sua inocência e ele vai transformar, porque a arte é transformadora e ele vai sentir essa necessidade de participar, ele vai sentir essa necessidade de receber isso muito bem, sem parâmetros, né? Sim, exatamente. Eu acho que é isso que muda, né, a questão. Eu sempre digo isso aqui e mais uma que a gente passou junto, fiz uma oficina de leitura dramatizada lá no Sesc Aeroporto, ainda, Djalma Tuller, veio do Rio e ele falou para um amigo nosso que estava dirigindo uma leitura, que ele falou assim, você faz um espetáculo para quem? Então o cara colocou um elemento no espetáculo lá que ninguém entendeu. Daí ele falou assim, não, mas eu queria dizer com isso, ele falou assim, você não disse isso. Então quando as pessoas, o público no geral, você não pode pensar num espetáculo para você. O público tem que assistir aquilo e de alguma forma entender o que você quer dizer. Né? Né? Então é isso, quando ele fala, o palhaço, né, eu não tenho muito conhecimento, mas assim, no geral ele tem essa pureza. Sim, essa pureza, mesmo quando ele como você diz, o pica-pau, que ele tem lá, faz arruaça, mas é aquela pureza de uma criança. Vamos... uma ingenuidade ali, né? Então, uma pureza. Vamos aproveitar esse mote, então. Como é criar um palhaço? É isso. As pessoas que veem um palhaço, a gente corta tudo pelo meio, não falou, mas você pode voltar, tá? Tá bom. As pessoas veem o palhaço lá e tal, com o nariz, toda aquela coisa assim, mas não conhece o trabalho do ator para construir esse palhaço. Vida a esse palhaço. Como você tem muita experiência nessa, assim, para mim você é uma referência nisso, eu queria que você contasse para as pessoas como é que é essa construção. Bom, aí tem linhas, né? A linha que a gente acredita muito, que a gente gosta, é essa linha em que a gente está tirando, que aí se a gente está falando da ingenuidade, está falando, né? É de buscar o nosso ridículo. Então tudo aquilo que a gente esconde no dia a dia, e eu ainda escondo, não é? Aí fala assim, porque o cara é palhaço.
só fazendo um parênteses, assim, né? Normalmente as pessoas, quando encontram a gente, a paisana, eu e o Gerson, né? Nós somos muito sérios, assim. A gente não é de ficar fazendo brincadeira. A gente brinca e tal, mas assim, tamo, né? E as pessoas olham e falam, mas vocês não são um palhaço, né? Porque é isso, assim, também. Você não é porque você é engraçado o tempo todo que você... Ou porque você é palhaço, você tem que ser engraçado o tempo todo. Sim. Né? Então tem isso, assim. Então, claro, a gente também... A gente esconde esse nosso ridículo no dia a dia. Mas quando a gente está em cena, a gente expõe isso. Mas isso é um processo. Então, assim, eu fiz vários cursos. O primeiro curso que eu fiz e que me deu esse plim foi do Gabriel Guimar, que o Plantão Sorriso trouxe. Isso Era um workshop, né? Era um workshop, foi bem no começo do Plantão Sorriso. Eu já atuava em alguma coisa, botava no nariz, mas eu não tinha essa ideia. Aí quando eu fiz esse curso com ele, eu falei, pô, meu, agora sim, agora eu entendi qual que é a vibe. E aí fui pesquisar e fiz vários cursos. E não é fácil, porque esses cursos você se expõe. Você está se expondo ali e normalmente a pessoa que está dando o curso, ela vai te espetar isso, né? para isso, assim. Para você se expor e vai te colocar em situações ridículas e não é fácil. A gente fala, e isso é real, assim, né? Vários cursos que a gente vai fazer. Teve um, por exemplo, que eu fiz em Curitiba, esqueci o nome dela agora, mas vou lembrar. Que eu acordava para ir para o curso, eu acordava e falava assim, hoje eu não vou. Hoje eu não. Não, não preciso disso, não vou. Não preciso disso. Mas assim, eu era falando e já botando as minhas coisas na mala. Não, mas hoje não. Não vou não, eu não vou. E no caminho, não, hoje eu não vou. E chegava lá e terminava e falava, nossa, que massa que eu fui. Mas claro, é sofrido, porque você tem que buscar, né, isso. E é isso que vai te transformando. É isso que vai fazendo a sua maquiagem. A maquiagem do Mereceu, que é o meu palhaço, ela já mudou muito do começo para hoje. O Mereceu tem mais de 20 anos, né? Mas já mudou muito. Porque assim como eu, o Mereceu também envelhece. Né? Ele tinha um espetáculo Prometido e Mereceu? Tinha Sinira e Mereceu. Sinira e Mereceu. Que foi quando o Mereceu nasceu, né? Então, era uma maquiagem toda branca, tá? Hoje já muda. A minha maquiagem hoje já é menor. Tem tal. o negócio do Tem o dente, isso. né? E aí o dente é muito legal porque algumas referências a gente encontra e depois de anos você fala, por isso. Por exemplo, o dente eu fiz pensando em ampliar a boca. Porque eu já sou grande, tenho a boca grande e tal. E falei, se eu faço um corte no dente, eu amplio isso. E realmente, cenicamente, ele é... E aí fui ver fotos minhas de criança, quando nasceu os dentão e o Mereceuzinho. Tava lá, com uns 6 anos, 7 anos de idade. Ele já existia, já. Cara. Ele já tava lá, falando, meu, olha isso. O figurino básico hoje do Mereceu, que é o do Laurinda, ele é um terno, gravata, eu uso colete e tal, né? Esse é o que eu uso pro Laurinda. O do zelador é um macacão, né? Mas esse do Laurinda foi o primeiro que nasceu. Então ele usa casaca e tal. Clássico. E isso eu fui construindo também. E que também não foi pensado. E aí, um tempo depois, conversando com a minha mãe, ela me lembrou que quando eu era pequeno também, 7 anos, sei lá, tinha mais ou menos essa idade, eu queria de todo jeito um terno. De todo jeito eu pedi um terno para ela. E ela não me dava porque, fazer um terno para uma criança de 7 anos, primeiro era caro e você vai perder em 3 meses. Não vai nem usar, né? Não vai. Então não era uma coisa assim. E era uma coisa que eu tinha na cabeça, um terno. Eu achava que eu ficava elegante de terno. E me acho ainda. Quando eu coloco a roupa do Mereceu, né? Eu tô elegante, né? Então é essa construção e muita coisa que a gente vai entendendo com a maturidade. E no fazer também. No fazer. Né? O palhaço você tem que fazer. Você vai quebrar a cara, você vai errar, né? Você vai pegar um público que é difícil, você vai pegar um público... Aí a gente está falando de público, o público de festival é maravilhoso, por exemplo. Né? Porque é um público que vai lá, que vai te ver, que está esperando, ele está... Né? É massa também fazer isso. Mas aquele público de uma cidade, como por exemplo, a gente fez a circulação, né, pelo Norte Pioneiro. Fizemos as 46 cidades do Norte Pioneiro. Cidades como de Santa Amélia, que a gente teve agora, é a terceira vez que a gente está em Santa Amélia. A gente foi primeiro com esse projeto
e já voltamos 2 vezes. São 3.000 habitantes a cidade. Mas é maravilhoso, Acalenta, porque né? a galera tá lá. Recepção do Agora é negócio. muito diferente de um público de festival. O público de festival também é um público que está acostumado a receber espetáculo, está acostumado a ver espetáculo. Então ele tem um movimento. Esse é um público normalmente é um público mais barulhento, ou é um público que se afasta um pouco. Então você também tem isso. Mas é nessa que você vai aprendendo. Mas né? existe uma sinergia dentro da cidade para que isso aconteça. No caso de Santa Amélia, por ser uma cidade menor, tem todo um acontecimento paralelo a isso, Sim, né? Que cria sim. todo um ambiente, que é muito legal quando você vai fazer. Exatamente. Inclusive, quando a gente fez essa circulação, né, a gente fez um projeto pelo Profice, em que a gente, em 2019, a gente começou essa circulação pelas 46 cidades. A gente mapeou a região, o Norte Pioneiro, e identificamos que todas as cidades são abaixo de 50 mil habitantes. Na verdade, a maioria, 50 mil habitantes, a gente tinha 2 ou 3, que acho que é Cornélio, Santo Antônio da Platina, mais uma ou não, ou são só as 2. As outras são todas abaixo. A maioria abaixo de 10 mil e muitas em torno de 3 mil habitantes. Fizemos todas. Que só se mantém pela prefeitura. Exatamente. E aí, o que a gente falou? Bom, mas nós vamos levar uma estrutura. Não é porque nós estamos indo numa cidade menor que a gente... Então a gente locou um motorhome, puxou o Fusca junto, e aí o Fusca, claro, ele fazia parte do cenário. Fusca é maravilhoso. O Zé, né? O Zé, que é o nosso terceiro personagem. Mas qual que era a do Zé? O Zé é o nosso carro de som, como os circos usam. E nessas cidades funciona pra caramba, não adianta você ir só na internet. A internet era legal também, porque a gente mandava um vídeo convidando as pessoas, mas chegou na hora, eram os 2 de palhaço, dentro do Fusca, ao vivo, a gente não usava gravado, e saía Rodar a cidade. rodando a cidade e chamando. Tal. E isso foi muito legal. A gente aprendeu muito. Também porque a gente estava em um motorhome em 3 pessoas, né? Eu, o Lambreta e o Lafayette do Vale, que aí o Lafayette foi para registrar tudo. Então ele fez isso Foi também. documentário depois. Virou um documentário. A gente tem lá no nosso canal do YouTube em torno de 20 e poucos episódios. Mostrando a gente passando por todas as cidades e mostrando também os formatos, porque a gente acabou fazendo 3 formatos diferentes por conta da pandemia, que a pandemia pegou a gente no meio, né? A gente falou na última aqui que a gente teve com o Wander, até na questão do que os circos chegavam na cidade na época da pandemia e ali acabaram, porque não tinha continuidade. Exato. Né? Então, a gente teve notícia de alguns circos que ficaram ilhados em algumas cidades. Isso. Que eles não tinham para onde ir, porque eles não podiam sair, não podiam se apresentar. Algumas cidades, inclusive, muitas pessoas desses circos estão nessas cidades porque acabaram trabalhando no comércio local e abandonaram o circo, porque não... Né? É uma falta da política cultural, né? Coisas que a gente sabe. Espera que isso altere o mais rápido possível. Mas assim, bom, nessa história do palhaço... Pode ir? Não, vai lá. Nessa história Vamos molhar as palavras. Vamos lá. Né? Nessa história do palhaço também, né? Nessa sua vivência também tem uma história que você... do ser palhaço e tal, não tem uma história que aconteceu aqui. Como eu estava falando, essa construção do palhaço, ela pega a gente de surpresa em algumas coisas, como o dente, né, a roupa, que eu fui descobrindo depois. Mas aí eu vivi isso um tempo depois, indo para uma formatura. Eu estava de terno. E você teve um terno, tá vendo? Tive um terno. Mas estava ali de terno, estava indo para uma formatura. E eu estava me sentindo naquele estado de elegância, que é o estado do palhaço. Mas não tinha isso na minha cabeça, né? Estava me sentindo elegante. E aí eu fui descer. A hora que eu fui descer do carro, eu lembro exatamente da cena, porque eu pus o pé para fora do carro que eu fui descer, eu olhei pro meu sapato, esperando ver o meu sapato de palhaço. É muito louco isso, né? Porque é como se a minha chave tivesse virado, assim. Ali. E no que eu olhei que eu tava com um sapato normal, eu fiquei meio frustrado. Falei, caramba, e aí me veio tudo. Falei, aí vem alguns ensinamentos que a gente recebe de mestres nessa história, né, de que a roupa do palhaço é a pele dele, porque ela fala muito sobre você, sobre quem você é também, né? E aí isso me fez refletir muito, e na hora eu olhei e falei, caramba, eu jurava que eu tava de roupa de palhaço, jurava assim que... Mas é o estado, né, que muda. Percebe como é, assim, então que... quis falar disso porque às vezes
a gente fica muito na questão superficial do artista, né? Você vê o artista fazendo um personagem, acha que aquilo é uma coisa, mas assim, tem todo um preparo. Um leque assim, em cima disso. Você não chega, no caso do palhaço, você não chega de hoje para amanhã e o cara se veste de palhaço, faz qualquer coisa lá, mas assim, um palhaço mesmo, ele tem toda essa vivência que o Alexandre falou e continua. Bom, na verdade, o ator ele sempre está aprendendo. Aquele que acha que sabe tudo não Pode sabe nascer nada, de novo, né? Não sabe nada, né? Exatamente. Então, eu queria muito que você, gostei muito que você falou disso para a gente poder mostrar para as pessoas o que é um trabalho de artista, não é, né, meramente. Hoje a gente vê pessoas que acham que são artistas, né? E infelizmente. Ô Aurélio, mas o artista precisa viver, precisa comer. Nós temos agora que falar dos patrocinadores. Opa. Por favor. É isso aí. Vamos lá então. Agradecer mais uma vez DGA Music. Tá sempre com a gente. Mais uma vez aí, Guilherme, Vanessa, muito obrigado. Tem que dar um obrigado hoje, senão nós vamos apanhar. Pro Miguel, meu filho, tá fazendo pra nós a produção. Grande Miguel! Abastecendo nossos Abastecendo copos, aqui os copos. tirando fotos. Vamos agradecer ao Painho Lanches, Papo Cabeça, Brasser, Chopp Brasser, Vivarte, Escola de Música. Andréia, abraço, Andréia. Papo Cabeça aí, ó. Papo Cabeça, restaurante Papo Cabeça. Silvas, que deixa a gente sempre bonito. Você vê essa beleza? É o Silvas que proporciona. É lindo. Quem quiser, né? Quiser patrocinar, apoiar a gente, Estamos a gente aí, tá gente. aberto aí, mas agradecemos aos nossos apoiadores que dão condição para esse trabalho aqui acontecer, né? E preciso saber a agenda desse menino, que eu acho que deve estar lotado também. Para que eu conseguir trazer ele aqui, foi uma coisa de louco, cara. Antes da agenda, vamos falar do filme. Bom, na verdade, assim, olha, a gente precisava de umas 4 horas, porque ficou tudo meio pela metade. O Sesc, vamos terminar o Sesc. O Sesc, é verdade. Nossa, Nós não o fechamos Sesc, 20 assim, anos, são 20 anos. São 20 também. anos, mas ele começou no Sesc Aeroporto. Depois... Isso, depois eu fui pro Sesc Londrina, onde eu também fiquei como programador cultural. E aí inaugurei o Sesc Cadeião, Você Cadeião ficou preso Cultural. depois, né, um Fiquei tempo preso lá no lá, Sesc fiquei 4 Cadeião, anos lá. eu acho assim, não que os outros, todos os outros são muito importantes. Acho que Sesc Aeroporto, até pela oportunidade que eu tive de te conhecer trabalhando lá, mas assim, acho que você fechou esse ciclo com chave de ouro, Sim, porque sim. o espaço, desses dias eu estive lá vendo o espetáculo do Matheus, nosso amigo. Matheus Jardim, parabéns, filho. Lindo espetáculo. E assim, ficou um espaço muito acolhedor. Sim. E né, acho que você deve ter tido muita participação ali. Então, parabenizar você por essa sua trajetória no Sesc também. Valeu. Borracha tá fazendo um trabalho legal lá. Borracha tá lá. Essencial tá lá, exatamente. cara. Rocha me dirigiu também. A gente é tudo Tudo ali, ó. Não tem, três cantos aqui toda hora. Mas hoje você, além de tudo isso, ser ator, gestor e tal, você também está na coordenação geral do Filo. Coordenação geral do Filo, isso. Como é que se Fala deu isso? pra nós do Filo. Para quem não conhece, né, que eu acho difícil, Festival Internacional de Teatro de Londrina, né, que já está aí comemorando 54. 54, eu acho. 54 anos. Isso. Você tem uma história no Filo já, né? Eu lembro de você há bastante tempo já trabalhando, técnica, Sim. produção e tal. Eu trabalhei um tempo no Filo, na coordenação de bilheterias, né? Isso entre 96 e 99 também. Não era nascido. Não, né? Eu era bem novinho. Primeiro emprego da juventude. Mas fiz algumas participações em espetáculos, né? De companhias que vêm e que precisam de atores também. Então eu sempre tive ali em volta ali, né? Sempre de alguma forma ligado ao Filo. E aí, em 2019, a gente iniciou uma conversa com o Luiz Bertipalha. Ele veio conversar com a gente, né, a Vila Triolé, que é o nosso espaço, ele é um espaço que é representado pela ASPA, que é a Associação dos Profissionais de Arte de Londrina. E aí ele veio conversar com a gente nessa possibilidade da nossa associação passar a representar o Filo. A gente ficou em 2 anos em conversa. Né? Isso é legal falar também, porque às vezes as pessoas acham que a gente fala... Chamou, vamos lá, fez, tal. Não. Então, assim, claro, houve 2 anos de conversa.
conversamos bastante. Nós estamos falando de 54 anos de um festival, né? Exato. Não é... Claro que a gente teve uma pandemia aí no meio, Sim. mas mesmo ainda durante a pandemia a gente tinha essas conversas. E aí o ano passado, no 21, é isso. A gente conseguiu fechar com ele para realizar uma edição do Filo. Na verdade, a gente fechou uma parceria em que a ASPA pode usar, né, o nome do Filo, tem direito sobre o nome do Filo por 3 anos. Então foi 21, 22 e 23. 22, 23 e 24. Estou falando o ano passado, 21, a gente realizou esse ano 22. Eu já estou... Mas é isso, até 24 a gente tem o direito de usar o nome do Filo. Claro que a gente também não queria se apoderar disso, então o Luiz está junto nisso, a Jaqueline também, o Gerson e a Amanda que é a nossa produtora do Triolé também está na produção. E aí, para a gente realizamos essa primeira edição, depois de 2 anos parado, o Filo, com recursos exclusivos do Promic. Né? Até foi por um pouco mais reduzido. Foi bem mais reduzido, né? Pensando que o Filo já teve orçamentos muito maiores, mas a gente conseguiu fazer, acredito que a gente conseguiu fazer uma edição legal, com espetáculos menores, com economia, também com uma produção menor, mas a gente já está nessa preparação agora para o Filo do ano que vem, para 2023. Então o legal é que a gente está conseguindo criar uma organização para o festival acontecer. É mais ou menos como o jeito que a gente trabalha, né? A gente gosta de se organizar, a gente gosta de planejar, a gente faz um planejamento. Então, assim, a ideia é que em junho, que o Filo continue sempre em junho, que foi... Já né? é tradição, já. É tradição, né? Já está assim. Que ele aconteça em junho, mas a gente quer mais do que isso. A gente quer que o Filo aconteça também durante o ano todo. Não só como Filo, mas talvez apoiando produções, né, chancelando algumas produções. Então a gente tem conversado para que não seja só pontual, mas que seja a cereja do bolo. Né? Assim como vários festivais que a gente tem. O espaço aqui está aberto para o Filo, para as ações, tanto para o Trilolé, para a Vila. É o espaço mais do que aberto. A gente é um espaço modesto ainda, né? Mas a gente está crescendo e a gente... Como a gente tem muito essa ligação com a cultura, que a gente puder divulgar os trabalhos. E para a gente é muito importante, né? E a ideia nossa com o Filo é trazer todo mundo próximo novamente. A gente sabe também que houve, né, um afastamento de algumas instituições. A gente sabe os problemas que houve também com o Filo, a gente não ignora isso. A gente vem tentando resolver algumas coisas, embora a gente não tenha assumido, né, assim, vindo o nome do Filo, algumas dívidas ou alguns problemas não sejam da ASPA, sim, mas a gente entende que o Filo é maior que isso. Então, já que estamos assumindo o festival, precisamos resolver algumas coisas, inclusive para poder pensar ele para os próximos 10 anos. Ele é um patrimônio cultural da cidade. Exatamente. Não tem como... Eu não digo nem da cidade. Ele tem uma proporção internacional. Exato. Então, quantos artistas, né, nacionais e internacionais passaram, quantas pessoas começaram, às vezes... com trabalhos do curso de artes cênicas, começaram a sua vida. Deu estalo, ali, né? Foi o momento. Primeira vez que tiveram a oportunidade de estar num palco de um festival de renome foi aqui em Londrina. Então, assim, eu penso que a gente tem que resgatar, né? E cada vez mais as pessoas têm que ser parceiras, né, desses eventos que a gente tem aqui na nossa região, na nossa cidade, para não deixar morrer, né? A cultura não pode morrer. Exatamente. Bom, Alexandre, né? Nosso tempo é muito curto. O tempo urge, a Sapucaí é grande. Muita história para contar, mas assim, a gente queria que você abrisse espaço para você falar da tua agenda, dos teus projetos, das estreias previstas, né? E o espaço é seu para... Bom, primeiro eu quero agradecer esse convite, porque eu fiquei feliz demais. Eu sou um grande consumidor de podcasts. E o de vocês, logo que eu vi na primeira divulgação, eu já ouvi o primeiro, ouvi o segundo, já ouvi o terceiro, e tá já no quarto aqui, cara. Pra mim é uma honra estar aqui, assim, né? Então, primeiro eu quero agradecer isso, assim, e fico muito feliz de estar aqui mesmo. Pra nós é que é uma honra, e tá demais, assim, tô adorando estar aqui e ouvir, né? Porque eu continuarei ouvindo. Por favor. Mas, bom, o Triolé, na verdade, a gente tem aí uma agenda agora para novembro.
Novembro a gente faz 18 cidades aqui do estado, em parceria com o SESI, num projeto que é o projeto SESI Cultura Paraná. Então a gente faz 6 cidades aqui no norte, 6 cidades no Campos Gerais, 6 cidades na região oeste. Isso tudo em novembro, são 3 semanas que a gente fica nessa função. Tchau, casa. É, logo volto. Exatamente. E estamos preparando um espetáculo novo para o primeiro semestre do ano que vem, que tem a ver com o Zé. Eu não posso dar muitos detalhes ainda, mas mas ele tem a ver com o Zé, que é o nosso Fusca, né? Que a gente tem um apreço aí por ele. Tem pessoas, tanto de Londrina como de fora de Londrina, convidados muito especiais que vêm também para fazer parte desse projeto. É um projeto que a gente vai estar fazendo com recursos próprios também. Inclusive, a gente deve abrir uma campanha para a gente poder arrecadar um recurso para isso. Espaço aberto, Pessoal, gente. Legal. Vamos dar uma força aí, por favor. Mas a gente começa a ensaiar ele agora em janeiro, com previsão de estreia até a metade do semestre. Sabe Vamos quem ver. tem um apreço pelo Zé muito grande? O Guilherme. Olha no braço do Guilherme ali o nosso... Olha lá, ó. Aí Olha lá, sim, ele aí tem lá o sim, Zé gravado no braço do Fuscão. Então é isso, assim, agradecer vocês imensamente, né, por esse convite. Estou feliz demais por encontrar vocês e por estar aqui, né? Nós temos um lema, né? Que é essa daqui, gratidão sempre. Opa. Sempre. Reverenciar a vida de cada um de vocês. Se quiser abrir, mandar um abraço para alguém, aquele Fazer finalzinho. uma cobrança também, vou- fica à vontade, aproveita o momento. Eu vou mandar um abraço para minha filha, né? Para Maria, que aí, a com Maria. certeza vai me ouvir. Não sei se ela vai conseguir ouvir tudo, porque ela tem 7 anos, mas Maria. ela vai Beijo, ouvir. Maria. Para Renata, para minha esposa, que assim, também tem isso, né? É importante a gente ter esse apoio em casa, assim, né? Isso Porto seguro. fortalece muito quando a gente está fora, quando a gente está viajando, porque quem segura a onda é a Renata lá também, né? E segura a onda de tudo, assim. Então, isso fortalece muito a gente. Bom, Alexandre, Rony, prazer Agora- demais ter aqui. O que a gente tem que dizer agora é... Agora vai! Cara. Ô, louco. Fantástico.